Olá, estudantes do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Hermes e estou novamente aqui com o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, professor Hermes? Tudo bem também. Professor André, como já de costume, vamos iniciar nossa aula passando aquele recado para que os nossos estudantes façam as anotações diárias, não é mesmo? Isso mesmo. Então, para isso, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno e seu lápis e acompanhar com a gente na tela quais são as anotações. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Disciplina Educação Física, turma quinto ano. O tema é Jogos Esportivos, Esportes de Invasão ou Territorial. E a modalidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje é handebol. Aula 39. E não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo. Disciplina Educação Física, turma quinto ano. Tema Jogos Esportivos, Esportes de Invasão ou Territorial. A modalidade é handebol. Aula 39, e não esqueça de colocar a data de hoje. Muito bem, professor André, já demos o recado, como já de costume em todas as nossas aulas. E antes de iniciar o conteúdo propriamente dito da modalidade de handebol, vamos relembrar o que já foi trabalhado nas aulas passadas, até porque o handebol é uma das modalidades dos esportes de invasão, não é mesmo? Isso mesmo. Então, como vocês acompanharam a aula passada, nós trabalhamos com vocês a modalidade de hóquei sobre grama, não é mesmo, professor Emerson? Isso mesmo, trabalhamos algumas práticas, alguns fundamentos, até para que o pessoal tenha uma compreensão melhor sobre essa modalidade, que é um dos esportes, o conjunto de esportes de invasão. E anteriormente nós trabalhamos também a definição do que seriam esses esportes, quais são as características dessas modalidades que fazem parte desse conjunto ali de esportes de invasão ou territorial. Muito bem, pessoal, então agora nós daremos continuidade aí ao nosso conteúdo, vamos trabalhar a modalidade de handebol, mas antes, professor André, é provável que algumas reflexões, algumas perguntas surjam quando nós vamos iniciar um conteúdo sobre uma modalidade nova, não é mesmo? Isso mesmo. Então, sempre quando nós iniciamos uma nova modalidade, professor Emerson, a gente faz alguns questionamentos, E esses questionamentos podem vir a ser dos mais variados. Então, principalmente, que quando a gente fala em uma nova modalidade, quando a gente fala em handebol, a primeira coisa que a gente quer saber, ou que a gente começa a refletir, o que é esse tal do handebol, não é mesmo, professor Emerson? É isso mesmo. Então, acompanhe na tela aí essa e outras perguntas que nós vamos colocar a você. Vamos lá? Então, como o professor André já bem colocou, a primeira pergunta que nós fazemos é: o que é handebol? E aí, pessoal, hand significa em inglês mão, E ball, bola, ou seja, bola na mão ou mão na bola. Um outro questionamento que nós trazemos aqui é: onde surgiu o handebol? E o handebol surgiu na Alemanha no ano de 1919. E aí uma outra pergunta, bem comum dentro das modalidades esportivas: quem foi o inventor dessa modalidade? De que forma surgiu essa prática do handebol? E o inventor dessa modalidade foi um ex-atleta e professor de educação física chamado Karl Schellers, um alemão aí no ano de 1919 que inventou a modalidade handebol. E qual seria o objetivo do jogo? Então, o objetivo é marcar mais gols que o adversário usando apenas uma das mãos. Quais são as regras? No decorrer da aula, nós veremos as principais regras dessa modalidade, para que vocês possam compreender melhor um pouco sobre a modalidade, assim como os fundamentos. Você que está em casa, sabe citar algum dos fundamentos trabalhados na modalidade de handebol? Professor André, sabe citar algum desses fundamentos para o pessoal, professor? Nós temos de fundamentos do handebol, nós temos o drible, nós temos o passe, temos alguns tipos de passe, professor Emerson? Nós temos também o arremesso a gol ou o chute a gol, como também é comum falar. Nós temos alguns fundamentos aí que nós vamos trabalhar no decorrer da nossa aula de hoje.
É isso mesmo. Então, olha só, nós convidamos você novamente a acompanhar na tela algumas dessas regras, o objetivo para ter uma compreensão melhor sobre a modalidade de handebol. Vamos lá? Então, voltando aqui à tela, né, você já pode observar que o objetivo do jogo é marcar mais gols com o adversário, ao usar apenas as mãos num determinado tempo. Então, vocês podem observar a quadra, né, que existem duas equipes, uma do uniforme vermelho, outra do uniforme azul, e cada equipe contém 7 jogadores, o goleiro e mais 6 jogadores de linha. A duração da partida ela é dividida em 2 tempos de 30 minutos, tá? Com intervalo de 10. Em caso de empate no tempo normal, 1 ou 2 prorrogações de 5 minutos, tá? E em seguida, se necessário, há também a disputa de pênaltis. A quadra, vocês podem observar que a quadra possui as mesmas dimensões, por exemplo, da modalidade de futsal. Então ela tem 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Aqui algumas outras observações sobre a quadra, né, de handebol, que nós temos o ponto de pênalti, né, que ele tem 7 metros do gol. Temos também a linha de tiro livre, 9 metros. Vocês podem observar essa linha, ela é pontilhada. A área do gol, tá, que tem 6 metros. E lá na lateral nós temos a zona de substituição. E claro que nós temos a área reservada ao goleiro. E lembrando que o goleiro é o único jogador que pode tocar com todas as partes do seu corpo. Tanto as mãos quanto os pés. Qualquer parte do corpo ele tem essa liberdade para tentar defender a bola, tá? E o gol, ou também chamado como baliza, professor André, tem quais dimensões? Então ele tem 2 metros de altura por 3 metros de largura. E é um detalhe importante que a gente está bastante acostumado com o futsal, né? O formato da baliza ou do gol é cilíndrica, né? Essa do handebol, ela é quadrada. Muito bem, então ali outras informações, né, bem importantes também sobre a modalidade de handebol. Na primeira imagem à esquerda, você está observando que nós temos 2 jogadores, tá, dentro da área do goleiro. Essa é uma ação ilegal, porque os jogadores não podem pisar dentro dessa área, somente o goleiro que pode pisar dentro dessa área, não é mesmo, professor? Isso mesmo, professor Hermes. Então a gente pode verificar aí na imagem à esquerda, onde está agora circulado em amarelo, que tem um jogador da equipe azul e um jogador da equipe vermelha. Então é importante ressaltar que nem a equipe ofensiva, né, que está atacando, nem a equipe defensiva pode entrar nessa área. Essa área é exclusiva do goleiro. Isso mesmo. Já na outra imagem, à direita da sua tela, ali também circulado na cor amarela, nós temos um jogador que está dentro dessa área, mas ele está no ar. Ou seja, ele fez um saltito, né, antes da área, tá? Tomou uma impulsão para tentar um arremesso em direção ao gol. Então ele está flutuando, podemos dizer assim, no ar, dentro da área. Então nesse caso é uma ação legal porque ele saltou de fora da área e aí ele tem que lançar a bola no ar antes de tocar os pés no solo. Então neste caso pode ser considerado um fundamento legal dentro da modalidade handebol. Na sequência aqui nós passamos algumas informações sobre a bola. Vocês podem observar que a esquerda é uma bola utilizada na modalidade masculina e uma modalidade oficial. Ela pesa entre 425 a 475 gramas. Ela é maior que a bola feminina, que você pode observar à sua direita, que ela possui 325 a 375 gramas, tá? E aí um outro fundamento bem importante, uma outra regra da modalidade de handebol. Professor André, quando nós falamos em modalidade de futsal, né, os jogadores eles estão livres para tocar quantas vezes quiser com o pé na bola.
E aí eles podem conduzir essa bola de um lado para o outro da quadra. Claro que se não tiver intercepção do adversário, eles podem conduzir essa bola de forma livre. Já em modalidades como o handebol, isso não é possível, não é mesmo? Isso mesmo. Então, na modalidade de handebol, o atleta ele não pode sair com a bola na mão ou segurando e se deslocando pela quadra como um todo. Ele tem que realizar um dos fundamentos que a gente já citou ali no início, né? Que é o fundamento do drible. Então, para ele poder se deslocar com a bola, ele tem que driblar. E o drible nada mais é do que o ato de quicar a bola contra o solo, não é mesmo, professor Emerson? É isso mesmo. Então, talvez só para ficar mais claro, né? Ele não pode pegar a bola e sair correndo com ela em direção ao outro lado, né? Ele tem que quicar a bola e não pode dar mais que 3 passos sem quicar a bola, não é mesmo? Isso mesmo. Então ele pode segurar a bola e pode dar 3 passos sem quicar essa bola. Agora, se der mais do que 3 passos, aí o árbitro diz que é um ato ilegal, né? É como andar com a bola. É isso mesmo. Então nós convidamos você a verificar na tela essa informação aí com a imagem. Vamos lá? Então ali nós temos, pessoal, um jogador, né, que está, se vocês conseguirem visualizar, abaixo dele tem um círculo na cor verde e mais à frente tem um círculo na cor vermelha. Isso significa que ele pode dar 3 passos com a bola, tá? E ele dando os 3 passos com a bola, sem quicá-la, ou ele deve passar essa bola para um companheiro, tá, da sua equipe, ou tentar um arremesso ao gol. Se ele der o 4º passo sem quicar a bola, aí o que acontece é uma ação ilegal. Nós chamamos no handebol como andar com a bola. Então, neste caso, né, o certo seria ele tentar, nessa imagem, um arremesso ao gol ou tentar um passe a um colega de sua equipe. Nós temos uma outra situação que também é o drible ilegal, aquilo que o professor André já tinha comentado antes. Não se pode parar de driblar fazer a bola quicar e depois voltá-la a fazê-lo novamente. Neste caso, o árbitro sanciona o drible ilegal. Ou seja, né, professor André, para ficar mais claro para o pessoal que está em casa, no handebol o jogador lá está quicando a bola, né? Uhum. Aí ele dá os 3 passos com a bola segurando a mão. Ele não pode voltar a quicar, segurar, quicar novamente, né, e dar mais 3 passos. Ele deve obrigatoriamente passar essa bola para um colega ou, dependendo de onde ele esteja na quadra, tentar um arremesso ao gol. Isso mesmo. Então, para ficar bem claro aí para vocês, quando o atleta tem a posse de bola, ele pode realizar o drible, né, que é quicar a bola no solo. Porém, se ele segurar essa bola novamente na mão, ele não pode voltar a driblá-la. Ou ele vai realizar o passe para algum companheiro da sua equipe, ou ele vai realizar o arremesso ao gol. É isso mesmo. E nós falamos em arremesso, né, professor André? Vamos colocar alguns exemplos de arremesso que existem no handebol? Vamos lá. Então acompanhe na tela alguns exemplos de alguns tipos de arremesso. Vamos lá. Então, o primeiro arremesso que nós destacamos para vocês é o arremesso com apoio. Vocês podem observar nesta imagem ilustrativa que nós temos a percussão do braço desse atleta. Então, observem lá que são várias figuras, né, do mesmo jogador que mostra o desenvolvimento desse arremesso, na qual nós temos uma rotação do ombro para dar mais velocidade na bola. Então, vocês podem observar que a bola está à altura da cintura, ela vai se elevando à altura do peito, o jogador leva à altura da cabeça, ele afasta um pouquinho o braço para trás, eleva sobre a cabeça, e aí ele faz esse arremesso da bola em direção ao gol, que nós chamamos de arremesso com apoio. Um outro tipo de arremesso é em suspensão. Então, neste caso, o jogador vem geralmente correndo, né, com a bola, ele dá os 3 passos e no terceiro ele saltita e aí ele tem essa elevação, essa suspensão para ganhar mais velocidade ainda no arremesso em direção ao gol. Então vocês podem observar ali na imagem que na terceira figurinha ali desse atleta, ele vai saltitar e aí no ar ele vai realizar esse arremesso em direção ao gol.
E aí nós temos mais dois exemplos, tá? Que geralmente esses tipos de arremesso buscam surpreender a defesa, tanto o jogador de marcação quanto o goleiro. Então nós temos o arremesso com queda e também nós temos o arremesso de quadril. Então vocês podem observar que na imagem da esquerda, esse arremesso com queda, o jogador, né, ele se desloca na lateral do atleta e muitas vezes ele se joga para realizar esse arremesso. E já o arremesso de quadril, ele tira a bola do lado e lança na altura do seu quadril. Além dos arremessos, nós colocamos alguns tipos de faltas que existem na modalidade de handebol. Quais são esses tipos de falta, professor André? Nós temos o tipo de falta defensiva e o tipo de falta ofensiva, como nós trouxemos aqui para vocês, né? Então, a falta defensiva seria o ato de segurar o adversário. E a falta ofensiva seria o ato de derrubar o adversário. Então, a gente pode visualizar ali na imagem que nós temos até ali o árbitro, né? Onde está naquele círculo amarelo, ele faz o sinal informando qual tipo de infração que foi cometida, né? Então, ali na falta defensiva, vocês veem que ele está segurando uma mão sobre a outra mão, né? E na falta ofensiva, ele está com as mãos logo acima da cabeça e segurando a outra mão. Muito bem. Professor André, uma outra irregularidade na modalidade de handebol é justamente que o jogador, o atleta, não pode tocar com o pé na bola, não é mesmo? Isso mesmo. Então, no jogo de handebol, como o professor Emerson já falou para vocês, que é o bola na mão ou mão na bola, né? Ele só pode utilizar as mãos. Então, se caso a bola encoste no pé de algum dos jogadores, a não ser o goleiro, né, é também uma infração e aí a posse de bola é dada para a equipe adversária. Muito bem, pessoal. Então nós passamos aqui uma pequena contextualização, né, sobre as principais regras da modalidade de handebol. Colocamos algumas curiosidades sobre o inventor, em que ano que aconteceu, aonde também que aconteceu, né, professor? Então só relembrando que foi em 1919 pelo professor de Educação Física Karl Schellers, tá? E foi inventado na Alemanha e é uma modalidade bastante praticada aqui no Brasil e muitos outros países do mundo, uma das principais modalidades aí que nós temos também dentro desse universo de esportes de invasão. Muito bem, passamos um pouco desse contexto teórico, agora nós vamos partir para a nossa parte prática. Então, como já de costume, nós vamos passar para vocês alguns materiais necessários, aí vocês pegam esses materiais e retornam para a gente dar prosseguimento aí num caráter mais prático. Vamos lá, professor? Isso mesmo, então como já é de costume, nós vamos deixar aí um tempo para vocês providenciarem esse material e a gente já retorna com a nossa atividade prática da aula. Então, professor André, só reforçando, né, o pessoal, quais serão os materiais que eles vão precisar. Vamos lá, acompanhem na tela ali, pessoal. Nós vamos precisar, então, neste caso, né, de algum material que seria, né, a bola de handebol. Nós sabemos que todo mundo está em casa e a bola de handebol não é tão comum assim. Então, vocês podem adaptar esse material utilizando uma bola de meia, a bola de papel ou também caso você tenha uma bola de tênis. Então, esse material aí também serve para que a gente possa realizar as nossas atividades, né, os fundamentos aí da modalidade de handebol. Nós daremos esse tempo e na volta nós vamos dar continuidade aí com alguns fundamentos e técnicas dessa modalidade.
Muito bem, pessoal. Olha só, vocês já podem observar, né, que aqui em minhas mãos eu já tenho um par de meia, uma meia pequena, na qual nós podemos fazer uma bola de meia, né? E também nós temos um par de meião, caso você queira realizar uma bola no tamanho maior, né, professor André? Isso mesmo. E dentro aqui do meu bolso nós já temos alguns modelos de bolas prontos. Então essa aqui é uma bola também realizada com meião, tá? Temos também aqui uma bola de tênis. Então são vários materiais, professor. Olha o tamanho desse bolso aqui, ó. Essa bola é realizada com papel, né, revestida aqui com uma fita crepe colorida. Então nós trouxemos algumas possibilidades para você realizar esses fundamentos. Uma bola de plástico, né, que elas utilizadas na piscina de bolinha. E por fim uma bola de lã. Acabou as bolas, professor. O resto é a barriga do professor mesmo. Que é uma bola um pouquinho maior, essa aqui nós não vamos utilizá-la. Então aqui são alguns modelos, tá, de bolas aí que você pode adaptar para a prática de handebol. Professor André, qual delas você vai utilizar? Eu vou ficar aqui com a bolinha de tênis, professor Emerson. Muito bem, eu vou pegar aqui, ó, essa bolinha de lã, tá, na sequência. Pode deixar aqui do ladinho, deixar aqui do ladinho. Aqui, ó. E são tiradas de cena. Então aqui são algumas possibilidades para a gente desenvolver a nossa prática. Eu vou demonstrar aqui um pouquinho nessa bola de meião, de meia, né, que ela é um pouquinho maior, sobre a nossa empunhadura, o primeiro fundamento que nós vamos realizar na aula de hoje. Então olha só, a empunhadura do handebol é importante que você faça com a ponta dos dedos, apoie bem firme na bola. E bem importante, tá? Com o nosso dedão aqui e com essa parte aqui, as duas extremidades da mão, seja bem apoiada na bola, tá? Então faz esse fundamento aqui, tá? Da empunhadura, tá? Então eu vou deixar essa bola aqui de lado para que a gente possa realizar alguns fundamentos, né, professor André, que caracterizam a empunhadura da bola. Então você que está em casa, tá, afasta aí um pouquinho os móveis da sua casa, seja dentro da sua sala, da sua garagem, enfim, o espaço que você esteja para realizar essa atividade. Vamos lá? Então o primeiro fundamento, tá, você vai deixar seu braço aqui em direção ao seu peito, tá, e aí você vai lançar a bolinha e vai pegá-la, tá? Vai fazer esse movimento aqui, pode ser de 5 a 10 vezes. Vamos lá. Muito bem. Tranquilo, professor? Tranquilo. E você que está em casa, tranquilo até o momento? Acredito que sim, né? Agora nós fizemos com a nossa mão dominante, né, professor? Acredito que a sua também seja a mão direita dominante, isso, né? Uhum. Nós vamos fazer com a outra mão, que não seja dominante, mas também que é muito importante para a prática da modalidade handebol. Vamos fazer com a esquerda. E você que já realizou com a esquerda, faz com a mão direita. Vamos lá. Então, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então nós fizemos, né, esse primeiro movimento com a mão direita, com a mão esquerda. Agora, professor André, vamos realizar de forma alternada, tudo bem? Ok. Então olha só, segura numa mão, lança a bolinha e pega com a outra. Beleza? Beleza. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Então, olha só, você que está em casa, achou fácil até o momento? Eu acredito que sim, né? Então, os movimentos são movimentos mais simples aí para serem executados. Agora, professor André, nós vamos fazer um outro movimento, tá? Também bem importante do handebol, que nós vamos lançar a bola, tá? E nós vamos recepcioná-la, tá? O pessoal que está em casa, sozinho, realizando a aula, pode fazer tranquilamente, né? E o pessoal aí que esteja com um companheiro, irmão, ou com o pai, com a mãe, ou quem é responsável, pode também para convidar para fazer esse fundamento na sequência.
Primeiro, vamos fazer de forma individual, então vai lançar essa bola para cima. Então você já observa aí se você não está debaixo de uma lâmpada, de um lustre, para não correr esse risco de bater aí, né, em algum objeto. Isso aí. Também observe se não tem nenhum objeto aí nas paredes decorativas, nas prateleiras aí, para não... objeto decorativo aí da mãe, do pai, para acabar não danificando aí, né? Isso mesmo, para não acabar, né, correndo nenhum risco de cometer um acidente. Muito bem, pessoal, então olha só, pega essa bola que vocês estão, tá? Você vai lançá-la para cima e você vai recepcioná-la com as duas mãos, tá? Então lança para cima, nós não estamos jogando muito alto devido ao teto, mas dá para você ter uma ideia. Então vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então nós fizemos de forma individual e agora nós vamos fazer em dupla, tá? Já que o professor André está aqui comigo, eu estou com o professor André, nós vamos fazer essa forma em dupla aqui. Eu vou deixar minha bolinha aqui no bolso e a gente vai usar a bolinha do professor Emerson, ok? Então olha só, vamos afastar um pouquinho mais para poder fazer essa atividade. Muito bem, professor André. Então olha só, eu vou lançar para você no alto e você vai recepcioná-la no alto, tudo bem? Então vamos lá. Isso, agora o professor André pode lançar para mim também. Isso. Opa, joguei muito alto e bateu no teto. Ainda bem que a gente não está debaixo da lâmpada. Isso, então vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, pessoal. Então, olha só, fizemos aqui esse fundamento de recepção. Até então, né, nós não demos ênfase para o passe, apesar de um já estar passando a bola para o outro. Isso, né, nós estamos focando agora na recepção, ok? Isso mesmo. Então agora, pessoal, nós fizemos essa recepção alta e agora nós vamos fazer a recepção mais baixa, tá, professor? Ok. Então, pessoal, se você não tem um colega para realizar esse fundamento, você pode utilizar uma parede aí da sua casa, né? Desde que essa parede também não tenha nenhum objeto decorativo aí para não correr esse risco de derrubar, estragar esse objeto. Então, esse último fundamento, tá? Eu vou utilizar aqui a parceria do professor André para que a gente faça o lançamento para o outro e aí a recepção vai ser mais embaixo aqui, tá, professor? Ok. Uhum. Muito bem, vocês podem... na altura da cintura, né, professor Emerson? Isso quando mesmo. Fazer o lançamento, lançar mais ou menos na altura da cintura do seu colega. Se for com a parede, vai lançar que ela retorne para você mais ou menos na altura da cintura, para que você possa realizar essa recepção. Muito bem, professor. Então, olha só, pessoal, você que está em casa, até o momento as atividades, acredito que foram bem fáceis, né? Então, pessoal, nós já estamos nos encaminhando para o final desta aula, mas vamos deixar esses fundamentos que foram trabalhados como uma tarefa de casa, tá? Então, para que você realize esses movimentos aqui da empunhadura, tanto com a mão direita quanto da mão esquerda, depois de forma alternada, aí faz o lançamento, a recepção alta e também a recepção mais baixa, né, professor? Isso aí. Então, a gente deixa essas atividades para vocês realizarem de tarefa de casa e esperamos vocês na próxima aula. E não esqueça já de guardar esses materiais que nós iremos utilizá-los, tá bom? Isso mesmo. Tchau, pessoal. Tchau.